Fala, meu sabido, minha sabida, tudo bem com vocês? Quem fala é o Prof. Alisson Souza e hoje a gente vai continuar falando da bússola da aprovação e vamos falar sobre o famoso inquérito policial. Sou suspeito para falar porque eu gosto do tema, mas eu espero que vocês gostem. Eu vou dividir esse tema em 3 vídeos, porque trarei os principais pontos que eu entendo que pode ser cobrado na tua prova. Mas chega de enrolação e vamos para a lousa que eu vou dar o conceito do inquérito policial. Vamos colocar aqui. Conceito do IP, tá, gente? Para os íntimos, inquérito policial. Resumidamente falando, o inquérito policial é um procedimento administrativo dispensável que tem como finalidade verificar se há indícios de autoria e materialidade. Tudo bem? Maravilha, Alisson, mas eu já ouvi falar que há conceitos mais elaborados. É verdade? É verdade, mas pensa o seguinte: a finalidade é fazer com que você entenda a matéria, tá bom? Então eu busquei simplificar o conceito. Vamos colocar na lousa? Vamos lá, ó. É um procedimento administrativo, tá bom? ADM, dispensável. Daqui a pouco veremos por que ele é dispensável. Vou até passar um tracinho aqui para ficar melhor. Com a finalidade de verificar se há indícios de autoria e materialidade. Beleza? Maravilha. Mas olha só o seguinte, eu já ouvi falar que o inquérito policial ele é uma espécie do gênero investigação. Está correto? Está correto. Por quê? Eu tenho o gênero que é a investigação e dele eu tenho outras espécies. Por exemplo, o inquérito policial é um deles. A sindicância, a CPI, tudo bem? Então, se cair na tua prova, se alguém perguntar na vida prática, eu tenho o gênero que é a investigação e tenho as espécies. Inquérito policial, sindicância, CPI e por aí vai. Vamos colocar na lousa? Então vamos. Ó. Gênero. Investigação. Tá bom. Vou colocar aqui espécie. IP, CPI, etc. Tá? Lembrando que estamos tratando do inquérito policial. Vou passar um tracinho aqui que a gente vai entrar no próximo tópico. Professor, é o seguinte, como é que o inquérito policial é iniciado? Pois bem, o inquérito policial ele começa através da famosa notícia crimes, ou seja, quando a autoridade policial, seja a Polícia Civil ou a Polícia Federal, recebe a notícia de um crime, onde chamamos de notícia crimes. Vamos colocar na lousa? Vamos lá. Início do IP. Notícia crimes. Quem recebe? APC. Quem é APC? Polícia Civil, tá bom? Ou APF. Quem é APF? Polícia Federal. Tudo bem? Então, a Polícia Civil e a Polícia Federal é responsável pelo inquérito policial. Beleza? Então, caso uma delas receba a famosa notícia crimes, ou seja, a comunicação de um crime,
que pode ser tanto pela vítima como qualquer outra pessoa que presenciou, por exemplo, estava passando e viu que um crime estava acontecendo ou que tinha acontecido. Beleza? Maravilha. Mas a lição seguinte, aonde eu encontro a fundamentação legal do inquérito policial? Vamos na lousa? Ó, vou passar um tracinho aqui e vamos colocar fundamentação legal. A fundamentação legal está na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Beleza? O artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 e 4, vai tratar da competência da Polícia Federal. Já o 144, parágrafo 4º, da CF, também vai tratar da competência da Polícia Civil. Vamos colocar na lousa? Ó, artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1 e 4, CF é igual a PF, Polícia Federal. Já o artigo 144, parágrafo 4º, também da CF, é igual a PC. Beleza? Polícia Civil. Mas, Alisson, e o Código de Processo Penal? Nada fala? Claro que fala. Vamos colocar na lousa? Ó, artigo 4º e seguintes do CPP. Tá bom? Mas, Alisson, o artigo 4º do Código de Processo Penal só regula a Polícia Federal? Só regula a Polícia Civil? Não. Neste caso aqui, ó, ele está falando tanto da PC como da PF. Tudo bem? Beleza, Alisson? Entendi. Então o artigo 144 traz a regulamentação, a competência da PF como da PC. Já o artigo 4º traz a regulamentação tanto da PF como da PC. Show? É isso mesmo. Passei um tracinho aqui. A lição é o seguinte: quais são as características do inquérito policial? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, ó. Características do IP, hein, gente? Inquérito policial. Vou colocar aqui. Qual que é o primeiro? Ele é inquisitivo, porque não temos o contraditório e a ampla defesa. Beleza? Segundo, ele é realizado de ofício, ou seja, quando a autoridade policial, seja a Polícia Civil ou a Polícia Federal, toma conhecimento de um crime, ele já pode instaurar o inquérito policial. Só que aqui farei algumas ponderações. Por quê? Para que o delegado de polícia inicie o inquérito policial, eu tenho que observar o seguinte: o crime que foi cometido é de ação penal pública incondicionada? Se a resposta for sim, o delegado de polícia pode instaurar o inquérito policial de imediato, porque ele não precisa do aval de ninguém. Tudo bem? Vamos anotar? Então vem cá, ó. Ofício, OBS 1, ACP I, tá bom? Vou colocar assim para simplificar. De ofício. Porém, se a ação penal for ação penal pública condicionada ou ação penal privada, o delegado de polícia, para iniciar o inquérito policial, ele precisa do aval da vítima. Percebe que eu tenho uma diferença aqui? Porque se o crime é de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia não precisa da autorização de ninguém. Recebeu a notícia do crime, instaura o inquérito policial. Porém, se for um crime de ação penal pública condicionada ou ação penal privada, ele precisa do aval. Tá bom? A lição, fundamentação legal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu estou falando desse aqui, ó, artigo 5º, inciso 1,
CPP. Porém, se eu estou falando OBS 2, ACPC, tá bom? Que é condicionada. Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. OBS 3, ação PP, ação penal privada. Eu estou falando aqui, ó, artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Então percebe que dá para errar uma questão se não se atentar a qual que é a ação que vai ser utilizada analisando o crime. Tudo bem? Então cuidado. Vamos para a próxima característica. Ó, vou passar mais um tracinho aqui. Ele é indisponível, ou seja, o delegado de polícia não pode mandar arquivar o inquérito policial, porque cabe ao Ministério Público assim fazer. Mas Alisson, e a nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal? Como é que tá? Então, gente, infelizmente ainda não está valendo, tá? Porque foi suspenso por uma decisão do STF, que veio com o famoso pacote de crime. Então, por enquanto, não se aplica. Então, eu não vou falar para não confundir a cabecinha dos senhores. Beleza? Próxima característica. Vamos dar uma olhadinha, ó. Dispensável. Lembra que eu falei aqui, ó, que a gente ia voltar a falar sobre ele? Por que ele é dispensável? Perdão. Porque ele não é obrigatório. Eu não preciso dele para começar uma ação penal. Pensa o seguinte, a vítima tem provas que trazem o indício de autoria e materialidade que foi fulano de tal que cometeu tal delito. Perceba, eu não preciso do inquérito policial para ter a prova que eu preciso para entrar com a ação penal. Se a vítima trouxe as provas e com elas eu consigo entrar com a ação penal, não preciso do inquérito policial. Então ele é dispensável, porque ele não é obrigatório. Tudo bem? Maravilha. Vamos para o próximo? Vem cá. A forma como ele é feito. Como que ele é feito? Aqui é simples. Ele é escrito. Tudo bem? Maravilha. Beleza. Vamos para o próximo? Ele é sigiloso. Porém, temos duas observações aqui. Se eu estou falando do juiz e do MP, que é o Ministério Público, eles têm acesso irrestrito aos autos do inquérito policial. Tá bom? Ou seja, eles não têm restrição. No entanto, se eu estou falando do advogado, o acesso dele é restrito. Porque pense o seguinte, digamos que eu tenho uma diligência em andamento, eu, autoridade policial, eu, delegado de polícia. Então, se o advogado tem acesso a essa diligência que está em andamento, ele vai saber o que vai acontecer, na verdade, mais na frente. Vou exemplificar. Imagina que o cliente X está sendo acusado de um crime X. Tá? Aí, o advogado toma ciência que amanhã haverá uma interceptação telefônica, porque eu tenho uma diligência em andamento. Aí o advogado, por exemplo, liga para o seu cliente e fala, ó, amanhã você vai estar sendo gravado, vamos ouvir tudo que você está falando, fica na miúda, não fala nada. Então você entende por que o advogado tem acesso restrito? Então, se eu tenho diligência em andamento, o advogado não vai ter acesso. Gostou? Dá aquele like, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!